De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 55. Alguns dias após esta visita, Mr. Bingley tornou a aparecer, mas só. O amigo partira naquela manhã para Londres com a promessa de voltar dentro de 10 dias. Mr. Bingley demorou-se mais de 1 hora e estava de excelente humor. Mrs. Bennet convidou-o para jantar, mas, desculpando-se amavelmente, declarou já estar comprometido para essa tarde. Da próxima vez que nos visitar, disse Mrs. Bennet, espero que tenhamos mais sorte. Ele respondeu-lhe que teria imenso prazer em vir em qualquer outra ocasião, etc., e que, se ela lhe desse licença, voltaria muito em breve. Poderá vir amanhã? Ele disse que sim, que não tinha compromissos para o dia seguinte, e o convite foi aceito com entusiasmo. Ele veio, e tão pontualmente que as senhoras ainda não estavam prontas quando ele chegou. Mrs. Bennet precipitou-se para o quarto das filhas, enrolada em seu roupão, e o cabelo meio por pentear, exclamando: Minha querida Jane, apressa-te, corre lá para baixo, ele chegou! Mr. Bingley chegou, ele já chegou! Vá depressa! Sarah, vem ajudar Miss Bennet a vestir-se. Deixe o cabelo de Miss Lizzie para depois. Nós desceremos logo que pudermos, disse Jane. Mas Kitty é mais rápida que nós e já desceu há meia hora. Oh, que interessa, Kitty? Que tem ela a ver com isto? Vá, apressa-te, apressa-te. Onde está o teu lenço, minha querida? Mas, quando sua mãe as deixou, Jane recusou-se a descer sem uma das irmãs. Durante a visita, Mrs. Bennet mostrou a mesma ansiedade que de costume para deixar Mr. Bingley e Jane a sós. Fim do chá. Mr. Bennet retirou-se para a biblioteca, como sempre o fazia, e Mary subiu para praticar no piano. Dos 5 obstáculos, 2 estavam suprimidos. Mrs. Bennet pôs-se então a olhar fixamente e a fazer sinais na direção de Kitty e Elizabeth, que pareciam determinadas a não perceber nada. Elizabeth fingiu que não via e Kitty ingenuamente disse: Que foi, mamãe? Por que está piscando os olhos assim? Que quer de mim? Nada, minha filha, nada. Não estou piscando os olhos. Ela, então, permaneceu quieta durante mais 5 minutos. Mas, incapaz de ver desperdiçada ocasião tão preciosa, levantou-se subitamente e, dizendo para Kitty: Anda, minha querida, preciso conversar contigo, levou-a da sala. Jane imediatamente lançou um olhar para Elizabeth, em que exprimia sua contrariedade por tal manobra e lhe suplicava que, pelo menos ela, não se prestasse àquela comédia. Poucos minutos depois, Mrs. Bennet entreabriu a porta e chamou: Lizzie, minha querida, preciso falar contigo. Elizabeth foi forçada a ir. É melhor deixá-los a sós, sabes?
disse-lhe a mãe assim que se encontrou no vestíbulo. Kitty e eu vamos lá para cima, para meu quarto de vestir. Elizabeth decidiu não argumentar com a mãe. Contudo, permaneceu tranquilamente no vestíbulo. E quando sua mãe e Kitty subiram, voltou para a sala. As manobras de Mrs. Bennet para aquele dia resultaram infrutíferas. Bingley era o encanto personificado, mas não o professado apaixonado de sua filha. Sua desenvoltura e boa disposição tornavam-no no mais agradável dos companheiros, e ele suportava as inadequadas delicadezas com que o cumulava Mrs. Bennet e escutava as suas tolas observações com uma paciência e seriedade pelas quais a filha se sentia intimamente reconhecida. Ele quase não precisou de convite para ficar para jantar. E antes de ir embora, foi-lhe feito um convite, que não só se deveu à intervenção de Mrs. Bennet, como também fora provocado por ele próprio, de voltar na manhã seguinte para caçar com Mr. Bennet. A partir daquele dia, Jane não tornou a falar em sua indiferença. Nem uma palavra foi trocada entre as irmãs acerca de Bingley. Mas Elizabeth foi para a cama contente com a certeza de que tudo chegaria em breve a uma conclusão feliz, a menos que Mr. Darcy voltasse antes da data prometida. Contudo, ela estava, de certo modo, persuadida de que tudo aquilo acontecia com a aquiescência dele. No dia seguinte, Bingley chegou pontualmente. E Mr. Bennet e ele passaram a manhã juntos, conforme haviam combinado. Mr. Bennet encontrou nele um companheiro muito mais agradável do que esperava. Não encontrava em Bingley nenhuma pretensão que o tornasse ridículo, nem insensatez que o obrigasse a ele a refugiar-se de modo irritante em seu silêncio. Quanto a Mr. Bingley, nunca o achara mais comunicativo e menos excêntrico do que naquele dia. Bingley, naturalmente, voltou com ele para jantar, e à noite Mrs. Bennet lançou mão de todos os recursos para deixá-lo a sós com a filha. Elizabeth, que tinha uma carta para escrever, retirou-se logo após o chá, pois uma vez que todos eles iam jogar cartas, ela não seria necessária para contrariar as manobras de sua mãe. Mas, ao voltar à sala, depois da carta acabada, ela viu, com infinita surpresa, razão para temer que sua mãe tivesse sido astuciosa demais para ela. Ao abrir a porta, deparou com sua irmã e Bingley perto um do outro e de pé, junto da lareira, como se conversassem sobre assunto de extrema gravidade. E, se tal fato não bastasse para despertar suspeitas, a expressão de ambos, ao voltarem-se subitamente e afastarem-se um do outro, revelaria tudo. A situação deles era bastante embaraçosa, mas
Sua própria, pensou Elizabeth. Era pior ainda. Nenhum deles pronunciou uma palavra. E Elizabeth preparava-se para sair novamente quando Bingley, que, imitando o exemplo de Jane, se tinha sentado, subitamente se levantou e, sussurrando algumas palavras ao ouvido de Jane, saiu apressadamente da sala. Jane não tinha reservas para com Elizabeth, quando o assunto da confidência era ocasião para regozijo. E, abraçando a irmã, imediatamente lhe confessou, com viva emoção, que ela era a criatura mais feliz do mundo. É demasiado para mim, acrescentou ela. Não mereço tanto. Por que razão não hão de ser todos tão felizes como eu? Elizabeth deu-lhe os parabéns com uma sinceridade, um calor e um entusiasmo que as palavras não podiam exprimir. Cada uma de suas palavras era uma nova fonte de felicidade para Jane. Mas esta não poderia demorar-se mais junto da irmã, nem tinha tempo para lhe dizer metade do que ainda lhe restava para contar. Preciso ir, neste instante, ver mamãe, exclamou ela. Não quero deixá-la por mais tempo em suspenso, depois de toda a sua carinhosa solicitude. Nem quero que ela saiba de tudo, senão por meu intermédio. Ele já foi falar com papai. Oh, Lidsey, que contentes que todos eles vão ficar com o que eu tenho para lhes dizer. Como poderei suportar tamanha felicidade? Jane correu então ao encontro de sua mãe, que propositadamente interrompera o jogo das cartas e se encontrava em cima com Kitty. Elizabeth, que ficara sozinha, sorriu da rapidez e da facilidade com que se tinha resolvido o assunto, que durante tantos meses lhes causara ansiedade e incerteza. E este, disse ela para consigo mesma, é o fim de todos os cuidados e precauções do amigo e das mentiras e ardis da irmã. O fim mais feliz, mais justo e mais razoável. Poucos minutos depois, Bingley, cuja entrevista com Mr. Bennet fora curta e decisiva, veio juntar-se a ela. Onde está a sua irmã? Ele perguntou ansiosamente ao abrir a porta. Lá em cima, com minha mãe. Ela já vem. Bingley então fechou a porta e, aproximando-se, reclamou-lhe seus parabéns e sua afeição fraterna. Elizabeth, sincera e cordialmente, exprimiu-lhe toda a sua alegria e apertaram-se as mãos. Em seguida, até sua irmã voltar, ela teve de ouvir tudo o que ele dizia sobre sua própria felicidade e as perfeições de Jane. E, apesar de serem aquelas as expressões de uma pessoa apaixonada, Elizabeth acreditava realmente no bom fundamento de suas esperanças, pois elas tinham como base a excelente compreensão e o gênio incomparável de Jane e uma similaridade geral de sentimentos e gostos entre ambos.
Aquela foi uma noite de grande alegria para todos. A felicidade de Jane dava a seu rosto um brilho e uma doçura que o tornava mais belo do que nunca. Kitty soltava risinhos e sorria na esperança de que em breve chegaria sua vez. Mrs. Bennet não encontrava termos suficientemente calorosos para exprimir seu consentimento e sua aprovação, pelo que se referiu ao acontecimento durante apenas meia hora. E quando Mr. Bennet apareceu à hora da ceia, sua voz e seus modos mostravam claramente o contentamento que o possuía. Porém, não aludiu uma só vez ao fato, enquanto o conviva esteve presente. Mas, assim que ele partiu, Mr. Bennet voltou-se para a filha e disse-lhe: Jane, dou-te meus parabéns. Serás uma mulher muito feliz. Jane correu para ele, beijou-o e agradeceu-lhe sua bondade. És uma boa pequena, disse ele, e tenho enorme prazer em ver-te bem casada. Não duvido de que se darão muito bem um com o outro. Os vossos temperamentos são bastante semelhantes. Ambos são tão tolerantes que nunca tomarão resoluções definitivas. Tão fáceis de levar que todos os criados vos enganarão. E tão generosos que hão de sempre gastar mais do que têm. Espero que não. Imprudência ou imprevidência em matéria de dinheiro seriam imperdoáveis de minha parte. Gastar mais do que tem? Meu caro Mr. Bennet! Exclamou sua mulher. Que o senhor está dizendo? Ora, ele tem 4 ou 5 mil libras anuais, ou talvez ainda mais. E, em seguida, voltando-se para a filha: Oh, minha querida e adorada Jane, sinto-me tão feliz que estou certa de que não vou conseguir dormir esta noite. Eu sabia que isso haveria de acontecer. Eu sempre disse que tudo acabaria bem. Tinha certeza de que a tua beleza acabaria por triunfar. Lembro-me perfeitamente de que quando no ano passado ele aqui chegou e eu o vi, imediatamente disse para comigo que vocês tinham nascido um para o outro. Oh, ele é a criatura mais simpática que jamais se viu. Wickham, Lídia e tudo mais ficou esquecido. Jane era, de longe, sua filha favorita. Naquele instante, ela não pensava em nenhuma outra. As suas irmãs mais novas começaram logo a imaginar os proveitos e prazeres suscetíveis de lhes serem proporcionados com o casamento dela. Mary pediu para usar a biblioteca de Netherfield. E Kitty insistia que ela desse vários bailes todos os invernos. A partir daí, naturalmente, Bingley passou a vir todos os dias a Longbourn, chegando quase sempre antes do café da manhã e nunca partindo senão depois do jantar, exceto quando algum cruel vizinho o convidava para sua casa,
o que ele não tinha coragem para recusar. Elizabeth dispunha agora de muito pouco tempo para conversar com a irmã, pois, enquanto Bingley estava presente, Jane não podia dar atenção a mais ninguém. Contudo, viu-se de considerável utilidade para ambos, durante aquelas pequenas separações que necessariamente ocorrem por vezes. Na ausência de Jane, ele procurava a companhia de Elizabeth, pelo prazer de conversar com ela. E, depois de Bingley partir, Jane procurava constantemente idêntico consolo. Ele deu-me uma grande felicidade, disse Jane certa noite, ao dizer-me que ignorara totalmente que eu tivesse estado em Londres na primavera passada. Não acreditava que isso fosse possível. Eu já suspeitava disso, replicou Elizabeth. Mas como é que ele te explicou o fato? Deve ter sido por culpa das irmãs. Naturalmente, elas não viam com bons olhos as suas relações comigo, coisa, aliás, que eu acho aceitável, pois ele poderia ter feito uma escolha muito mais vantajosa sob todos os aspectos. Mas, quando elas virem a felicidade do irmão comigo, espero que se resignem e me aceitem, embora nunca mais possamos ter a mesma intimidade de antes. Essas suas palavras, exclamou Elizabeth, são as mais severas que eu jamais te ouvi pronunciar. Muito bem, custar-me-ia bastante, com efeito, ver-te de novo iludida pela falsa amizade de Miss Bingley. Imagina, Lidsey, que quando ele foi para Londres, em novembro, já gostava de mim e só não voltou porque o convenceram de que eu lhe era totalmente indiferente. Ele cometeu um pequeno erro, de certo, mas isso só prova sua modéstia. Isto conduziu Jane naturalmente a elogiar a discrição de Bingley e do pouco valor que ele atribuía às suas boas qualidades. Elizabeth ficou satisfeita por descobrir que ele não tinha revelado a interferência do amigo, pois, embora Jane tivesse o coração mais generoso do mundo, tal atitude seria considerada por ela imperdoável. Sou, de certo, a criatura mais feliz que jamais existiu, exclamou Jane. Oh, Lidsey, por que, entre todas, fui eu a escolhida para receber tão grande graça? Se ao menos te pudesse ver tão feliz como eu. Se existisse outro homem igual para ti, mesmo que me arranjassem 40 desses homens, nunca seria tão feliz como tu. Para ter a tua felicidade, teria de ter também o teu temperamento e a tua bondade. Não, não, deixa-me entregue a meu próprio destino. E quem sabe, se com um pouco de sorte, não me aparecerá um dia um outro Mr. Collins pela frente.
A nova situação na família de Longbourn não poderia permanecer por muito mais tempo em segredo. Mrs. Bennet teve o privilégio de sussurrar a novidade ao ouvido de Mrs. Phillips, e esta ousou, sem autorização, fazer o mesmo a todas as suas vizinhas em Meryton. Os Bennet em breve foram considerados por todos como a família mais afortunada do mundo, embora poucas semanas antes, quando Lydia fugira, tivessem sido apontados como pessoas marcadas pelo infortúnio. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!